Hoje os textos da Bíblia nos chamam a atenção a respeito da oração. A oração do discípulo. Primeira pergunta que eu posso fazer: como que está a nossa vida de oração? Você tem reservado algum tempo para rezar? Ou como refletíamos domingo passado, corremos tanto que não temos mais tempo para rezar? A nossa vida é uma vida muito corrida, que não sobra nenhum tempinho, nem alguns minutos para a gente parar e rezar. Santo Agostinho dizia que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Quando nós não rezamos, é porque nós não temos sede de Deus. Ou talvez com tanta sede que a gente não tem tempo mais para rezar. E a gente acaba morrendo sufocado pelas dificuldades e problemas diários. Quando eu rezo, a minha alma, a minha vida, o meu oxigênio se refaz. A oração é oxigênio da alma. Para viver eu necessito do oxigênio. Para viver na espiritualidade eu necessito da oração. Para fortalecer a nossa vida. A pessoa que reza, ela tem outro comportamento de vida. A pessoa que reza fica mais atenta às dificuldades cotidianas. Quando nós abandonamos a oração, a nossa vida fica cheia de melindres e de ocupações. Martinho Lutero dizia: atualmente estou tão ocupado que não posso passar 4 horas diante de Deus. Martinho Lutero, que foi o reformador, rezava 4 horas por dia. Eu, Padre Girão, fico envergonhado diante da vida de oração de Martinho Lutero. Querido irmão, precisamos de oração, mas não uma oração qualquer, uma oração dirigida e direcionada para o encontro daquele que é suficientemente o necessário na nossa vida. Na primeira leitura lá do livro de Gênesis, capítulo 18, aparece um orante modelo, que é Abraão. Abraão, ele estava na presença de Deus quando os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram até Deus. Porque quando eu peco, meu pecado chega até Deus e atinge o ser de Deus. E Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado, pecou-se tanto que turvou a presença de Deus. E Deus, diz o texto, que desceu do céu para a terra e se encontra com Abraão. E Deus diz que iria destruir Sodoma e Gomorra devido ao pecado. A destruição da vida, da nossa vida, se faz pelo pecado. Nós temos que corrigir o nosso processo do pecado. Não se reza com o pecado ou com o pecado. Precisamos libertar do pecado para que a oração aconteça. A libertação pela oração se faz quando eu extingo em mim o pecado.
Às vezes na nossa vida, muitas coisas enroladas estão devido ao pecado. Diz o texto de Gênesis que os amigos de Abrão saíram, mas Abrão ficou na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar em constante adoração ao Deus único e verdadeiro. Deus. E quando Deus, descendo da terra, se encontra com Abraão, Deus fala: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, que estava na presença de Deus, Abraão que tinha um diálogo direto com Deus, porque o seu coração estava ligado ao projeto de Deus. Abraão, na sua simplicidade talvez, ele tentou um diálogo com Deus. Abraão disse: Senhor, mas o Senhor não pode destruir Sodoma e Gomorra, porque lá existem pessoas justas e injustas, pecadoras e santas. Porque você sabe que Deus não destrói nada enquanto houver, no mínimo, um santo, um justo. E Abraão sabia muito bem que o povo de Sodoma e Gomorra não era modelo de nada. O pecado pairava na vida, porque a prostituição, o adultério, tudo que era de desgraça acontecia em Sodoma e Gomorra. Abraão começa a negociar com Deus, como às vezes a gente faz também, não é? Começa a negociar com Deus: Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. A gente começa a fazer um negócio, uma negociata com Deus. Abraão fala para Deus: Deus, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus diz: claro que não. Se lá tiver 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sabia muito bem que lá não tinha 50 justos, irmãos. Abraão, diante desse impacto, ele tenta convencer Deus, para que Deus fosse menos rude para com Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a baixar os números. Senhor, se lá houver 45, e Deus fala: não, se houver 45, não tem problema nenhum, não destrua. E Abraão sabia que ela não tinha 45, mas se houvesse 40, Senhor, também não destruirei. Se houvesse 30, também não destruirei. Se houvesse 55, e Abraão vai ficando eufórico e ao mesmo tempo tenso, porque Abraão sabia que lá não tinha grande número de pessoas justas. Chegou a casa do 25, do 20, do 10. Deus falou: não destruirei Sodoma e Gomorra. E em Sodoma e Gomorra, irmãos, não tinha um justo sequer. Por isso que a Bíblia fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Onde existe um justo, Deus não destrói. Por isso que Deus nos preserva de uma forma espetacular, não é mesmo? Por isso que Deus preserva a nossa casa, a nossa família. Às vezes na nossa casa, nós temos 4, 5 pessoas. 4 pessoas são injustas, só tem um justo. Aí Deus não derrota, Deus não destrói. A cidade, a nação, o Brasil, vive enlameada de sujeiras, mas Deus não destrói, porque nós temos santos no Brasil. A cidade prudente não é diferente. Deus, Ele, se encontrar um justo sequer, Deus não vai destruir.
para você observar como que a oração ela é fantástica na nossa vida. E a gente precisa caminhar para que a oração se torne um tônico, um biotônico para fortalecer a nossa caminhada. As pessoas que oram, elas têm mais tonalidade de vida do que as pessoas que não oram. A oração acalma o nosso espírito. A oração dá qualidade de vida para nós. A correria, irmãos, nos afasta da presença de Deus. O convite que a palavra de Deus nos faz nesta noite é para a gente ficar na presença de Deus. Às vezes a nossa preocupação na vida de oração é rezar muitas coisas. Os pais gastam tempo rezando pelos filhos. Vai adiantar? Certamente não. Se você não está na presença de Deus, irmãos, não adianta nada. Duas coisas, em dois lugares nós precisamos rezar. O primeiro lugar é na igreja, e o segundo lugar na nossa casa. Mas às vezes você ouve assim: eu rezo em casa. Para que rezar na igreja? Eu lhe pergunto também, para que Jesus deixou a igreja à toa? A oração de casa completa a oração da igreja. Você quer orar de verdade? Vem à igreja. Imagine um católico mediano que vai na missa de vez em quando, não reza. A igreja possui a verdadeira oração. Você vir à missa, você já está orando. A gente se coloca na presença de Deus. Por isso que a gente precisa caprichar ao ir à missa. Eu não vou à missa de qualquer jeito. Eu não vou à missa de qualquer forma. Eu vou à missa para encontrar um momento de oração. Depois desse momento de oração eu continuo na minha casa, no meu serviço, na rua. Abraão é o homem que se colocou na presença de Deus. Você que está aqui, irmão, quando foi a última vez que você se colocou na presença de Deus para rezar? Ou você anda tão ocupado que você não tem tempo para ficar na presença de Deus? Abraão, na presença de Deus, não fez nenhuma oração, a não ser a oração de pedido para que Deus aplacasse o seu coração e não destruísse Sodoma e Gomorra. Abraão não fez nenhuma oração para si, nem para a sua família. Ele fez oração pelo povo. Às vezes nós temos a preocupação da nossa casa, da nossa família, com as nossas coisas, e nós esquecemos do povo. O povo necessita de oração, e nós precisamos rezar pelo povo, assim como fez Abraão. Então fica aí, queridos irmãos e irmãs, a proposta de Abraão desta noite. Abraão ficou na presença do Senhor. E você, nessa semana, será que você não poderia também fazer uma proposta e se colocar na presença do Senhor? E simplesmente dizer como dizia Samuel: aqui estou, Senhor. E quando você reza assim tão breve, mas de uma forma tão enfática, certamente é esta a melhor oração que nós fazemos. Pensemos nisso. Creio em Deus Pai, todo